Estamos de volta com Manhã Boa Nova desta sexta-feira, que agora traz uma notícia muito bacana da FEAL para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior. Então, vamos acompanhar. A Fundação Espírita André Luiz traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, e para você, telespectador da TV Mundo Maior, uma ótima notícia. Embora enfrentando grandes desafios, a rádio e a TV estão atingindo altos números de audiência. No Ibope subimos uma posição. Já os números de sites e redes sociais são impressionantes. São mais de 380 mil páginas visualizadas por mês no site da rádio. No Facebook, mensalmente, geramos mais de 2 milhões de visualizações. Os números da TV também impressionam. O YouTube do canal a cada mês gera mais de 1 milhão de visualizações. E são assistidos mensalmente mais de 4 milhões de minutos. Já na fanpage da TV, acima de 2 milhões e 200 mil visualizações se dão a cada mês. Estes números que expressam o crescimento da divulgação espírita em rádio, TV e internet só são atingidos graças a você, ouvinte, telespectador e internauta. E a FEAL agradece o seu apoio e confiança. Vamos juntos fazer crescer cada vez mais a divulgação espírita, pois o mundo precisa dessa mensagem. Bacana, né? Então, já subimos um ponto no Ibope, pode não parecer muito, mas são quase aí 100 mil ouvintes por minuto. E lembrando que o dial de São Paulo, tanto a AM quanto a FM, é um dos mais concorridos da América Latina, né? São Paulo, Rio, outras cidades, né? Como Cidade do México, esse dial é sempre muito concorrido, não só pelo número de rádios que existem, mas principalmente pelo lado comercial. E é bacana ver, né? Que em plena crise econômica a gente está progredindo. Que orgulho, né? Que orgulho. É gostoso a gente trabalhar assim. Tanto na parte material, o pessoal aqui dá duro que a gente vê, como na parte de voluntário, né? Que eu sou uma voluntária aí, mas tô bem orgulhosa e estou comprando a briga aqui também. Legal. Tamo juntos. É isso aí. E você conhece o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE? Hoje você vai conhecer. Nós temos aqui uma convidada que vai falar sobre isso. Essa instituição filantrópica que é mantida pelo Empresariado Nacional de Assistência Social sem finalidades lucrativas, que trabalha em prol da juventude estudantil brasileira. Fala um pouquinho para nós qual é o maior objetivo do CIEE. Já bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço o convite para falar hoje de uma situação muito importante, que é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Hoje, através de pesquisas recentes feitas pelo CIEE, a gente identificou que a maior parte dos desempregados do país estão dentro da faixa etária de 14 a 24 anos, que é uma faixa etária economicamente ativa e produtiva. E então, se ele trabalha já há mais de 52 anos, fazendo a inserção desses jovens através do programa de estágio e desde o ano de 2000 através do programa de Jovem Aprendizes. Você já está há quanto tempo no CIEE, Simone? Eu já ganhei a plaquinha de patrimônio histórico. Vou fazer agora em janeiro 18 anos de empresa. A minha carreira começou no CIEE como estagiária, através da instituição Banco do Brasil. E foi como estágio também. Então, eu sou fã do programa de estágio. Eu falo que o estágio não é emprego, estágio é aprendizado. Então, o jovem ele não deve ir para o estágio focado na sua remuneração, o quanto ele vai receber. Ele tem que ir focado em quanto ele vai aprender. Esse é o grande X do programa de estágio. Com certeza, porque às vezes troca, né? Isso, porque o jovem, muitas vezes, como ele não tem essa informação do aprendizado, ele sempre enxerga o estágio como a remuneração, né? Primeira coisa, quando a gente, até por experiência, eu comecei a minha carreira no CIEE na parte do atendimento ao estudante. E a primeira coisa que o jovem perguntava para mim, quando ele sentava na minha mesa, ele falava assim, quanto que eu vou receber? Ele não perguntava o que eu vou fazer na empresa, ele sempre perguntava qual que é a remuneração. Então, é importante dar essa informação para o jovem, que antes da remuneração tem a questão do aprendizado. Ele está iniciando a carreira profissional, ele nunca trabalhou, ele precisa ter essa experiência. Então, ele precisa ali descobrir habilidades e competências que ele está ali com 14 anos desaflorando.
Então, o aprendizado é a grande questão. E não vai começar ganhando muito, né, Simone? Não vai começar ganhando muito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O estágio realmente é o aprendizado. Como que é a porta de entrada para o CIE? A partir do momento que ele entra em contato com vocês, quais que são os procedimentos aí? Tá, o jovem, quando ele entra em contato com o CIE, ele pode fazer o contato pelo nosso site, que é o www.cie.org.br, ou ele pode comparecer nas 353 unidades que nós temos espalhadas pelo país inteiro. Então, aqui em Guarulhos, nós estamos na Rua João Gonçalves, 525, de segunda a sexta, das 8 até às 17 horas. Ele chegando até o CIE, a gente vai fazer uma identificação, se ele já tem um cadastro, se ele já tem, então a gente vai fazer uma busca de oportunidade já ali no momento para ele, identificando se eu tenho alguma oportunidade que atenda os requisitos de perfil dele. Geralmente o jovem, ele nunca trabalhou, então o que eu vou analisar como perfil, idade, localização, onde ele mora em Guarulhos ou numa outra região que ele vai ser atendido, para a gente poder encaminhar o jovem para empresas próximas, né? Porque a gente também visa aí a locomoção, para que não atrapalhe os estudos, ele precisa ter aí um tempo para a locomoção da escola ou até o estágio. Então, a gente analisa toda essa ficha, essa triagem, para que a gente possa ali encaminhá-lo para a empresa. Como que é a relação com as empresas? Elas aderem ao trabalho de CIE ou no início teve muita dificuldade delas entenderem o trabalho? No início a gente precisa de fato explicar para o empresário qual que é o intuito do programa de aprendizagem e do programa de estágio. O empresário muitas vezes ele desconhece também, né, como dar essa oportunidade para o jovem. Os gestores às vezes não estão preparados também para receber um jovem estagiário, um jovem aprendiz, trata ele como se ele já fosse um jovem experiente. Então, quando o CIE chega na empresa, a gente explica para a empresa, através de uma conscientização, que o programa de estágio é oportunidade e que a empresa tem que ter ali as portas abertas, os gestores precisam estar cientes do papel dele como gestor, né, das cobranças, que ele não pode ser cobrado como um CLT. Ele está ali para ser formado e capacitado. Sim. Quando a empresa entende esse papel, o estágio ele é muito vantajoso. Primeiro, porque a empresa tem todas as isenções trabalhistas. Então, imagina você dar uma oportunidade para um jovem que, às vezes, vai fazer tão bem quanto um CLT e ainda a empresa não ter nenhum encargo trabalhista, que hoje a gente sabe que para o empresário a carga tributária é muito alta. Então, um CLT, ele custa, de repente, um valor, mas no estágio ele custa 50% menos. Então, até para a empresa é uma economia também. É bom para os dois, né? É bom para os dois, é uma troca. É bom para a empresa e é bom para o jovem. Com essa crise econômica, diminuiu o número de vagas de estágios? Ou... Muito pelo contrário. A gente fala que o CIE cresce na crise. Porque quando a empresa está passando por uma dificuldade financeira, ela fala, olha, eu posso ter aqui, de repente, numa vaga que eu não poderia ter CLT, eu posso ter um estagiário. Né? Então, muitas vezes, ela precisa continuar, ela continua produzindo, mas contratar o CLT naquele momento é um custo alto. Então, ela fala, olha, eu posso contratar um estagiário, é um custo menor, posso capacitar esse jovem, ele vai me dar, de repente, um retorno tão positivo quanto o CLT me daria. Então, essa forma de capacitação acaba sendo vantajosa para a empresa também. Até porque a gente fala que se hoje a empresa não capacitar os seus jovens, no futuro vai faltar mão de obra. Porque a maior dificuldade hoje das empresas não é a parte técnica, é a parte comportamental. Muitos desligamentos que ocorrem hoje CLT nas empresas não é porque ele não tinha habilidade técnico-profissional ou porque ele não sabia fazer. Ele até sabia, mas a maioria dos desligamentos hoje que as empresas fazem no seu quadro de colaboradores é a parte comportamental. E isso eu falo como gestora também, porque hoje eu também tenho uma equipe de mais de 50 colaboradores e de todas as pessoas que hoje, infelizmente, a gente como gestor tem às vezes que chegar nesse ponto de fazer um desligamento, não é pela parte técnica que a pessoa não sabe ou não tem habilidade, é pela parte comportamental. Um destaque que você poderia falar dentro desse aspecto aí comportamental que acaba atrapalhando o jovem? Falta de iniciativa, não ter a procura, a iniciativa de pesquisar. Às vezes o jovem ele chega na empresa e ele fica esperando que ele receba atividades, né? E o ideal é que, olha, se ele está em carreira inicial, que ele procure o seu gestor. Olha, tem alguma coisa para eu fazer, né? Como é que eu posso contribuir? Eu terminei minha atividade, não fica ali sentado esperando que a próxima atividade chegue. Olha, eu já acabei, tem algo mais que eu possa fazer? A iniciativa. Eu acho que o jovem que chega com iniciativa na empresa, ele sai na frente de muitos, até de colaboradores efetivos da empresa.
Então, a parte comportamental, ser efetivo, ser pontual, ter essa iniciativa, simpatia, principalmente relacionamento, a simpatia, ele saber se relacionar, saber interagir, acho que isso é extremamente importante para o jovem que começa a carreira profissional. Legal isso, né, Deise? Porque esse Nossa. reflexo que está ocasionando aí no jovem, É. em grande parte, é a família que não vem trabalhando. Exatamente, exatamente. Nós, né, temos uma... Você estava falando a parte comportamental, fala, puxa vida, o quanto é importante, né? Porque esse comportamento vem do quê? Também de uma moral. Né? A pessoa sabe a sua responsabilidade, ela já se encaixa, né? Às vezes a pessoa é mais introvertida, tudo bem, não precisa ser assim uma pessoa mega extrovertida, mas ela é funcional, então ela sabe quem é o chefe, para quem ela vai procurar o trabalho, né? Isso é importante em todos os setores da nossa vida, na família. É importante no centro espírita saber que nós temos também uma escala de responsabilidade, sendo ou não voluntário, Sim, né? tem Trabalhando só a ou parcela não. Isso é extremamente importante, né? Sim, muito. Inclusive, num programa que o CIE trabalha também muito forte, é o programa Jovem Aprendiz, onde o CIE tem por trás um trabalho social de acompanhamento com a família, que é a nossa assistência social. Então, o jovem que apresenta um problema comportamental na empresa, a gente vai a fundo nesse problema, porque muitas vezes a gente identifica que são problemas de cunho familiar. Sim. E isso ele carrega para o ambiente de trabalho. E quando a empresa está ali recebendo o jovem, que a empresa vem até o CIE pedir socorro, olha, você me encaminhou um jovem, ele está aqui trabalhando, mas ele está com tal e tal problema e eu não sei como tratar, o CIE tem essa parte do acompanhamento e da assistência social também. Então, é importante que a família também participe, porque a gente insere o jovem no programa de estágio ou de aprendizagem, mas o trabalho contínuo, né, o pós, é importante também. A gente faz esse acompanhamento, família, assistente social, se necessário, a gente chama os pais até o CIE, até para entender essa vivência familiar. E nos históricos com pais e mães, a gente descobre coisas assim que a gente fala, agora a gente entende por que o jovem tem esse tipo de comportamento na empresa. Legal essa abordagem. Muito bom. Então, se tem algum problema entre a empresa e o jovem, vocês podem também... Sim. Ou ao contrário, né? Se o jovem também está tendo algum problema, eles podem procurar vocês. Sim, né? muitos jovens também têm essa questão. A empresa não está preparada para ter um estagiário, não teve instalações adequadas ou, de repente, não teve gestores preparados que vão cobrar do estagiário como se ele fosse um CLT. E ele está ali para aprender e ele também está ali para trocar, é uma troca. Né? Tanto o profissional da empresa que recebe esse estagiário, ele vai ali também contribuir com o desempenho do jovem, como o jovem vai trazer também informações para alimentar aquele gestor com coisas que estão sendo atualizadas no mercado. Porque a gente tem gestor, e de repente, que tem ali uma certa idade, né, que o jovem ou o estagiário tem idade para ser filho dele. Né? Então, ele já sabe que aquele jovem é como se fosse, na verdade, o reflexo do filho, né? E aí ele vai ter que moldar, capacitar e toda essa... E o gestor tem que estar preparado. É verdade. A Eliette Ribeiro, ela conversou com o Dr. Lúcio César Roth Silva. Ele é neurocirurgião. Ele vai falar agora um pouquinho sobre as dores no corpo. Então, acompanhe. A dor tem muitos fatores, envolve aspectos psicológicos, biológicos e sociais. Quem traz mais detalhes é o neurocirurgião Dr. Lúcio César Roth Silva. Dr. Lúcio, a que se deve essas dores que se apresentam no corpo? As dores, elas têm uma classificação de quanto ao tempo. E quanto ao tempo, ela pode ser dividida em aguda ou crônica. A dor aguda é aquela dor há 3 meses, ou aquela dor em que a pessoa tem um tempo para poder conseguir resolver aquela dor. Por exemplo, eu prendo meu dedo numa porta, né? A partir do momento que eu prendo meu dedo numa porta, existe uma sinalização que chega até o meu cérebro e vai informar que alguma coisa no meu corpo não está certa. E a partir daquele momento, eu deflagro a sensação de dor e até que aquele processo se resolva, eu estou num processo de dor aguda. Ou seja, a dor aguda serve para sinalizar como é um sinal de alerta, de que algo no corpo não está bem. Né? Por isso que a gente, quando está sentado, por exemplo, numa cadeira, por exemplo, mais dura,
a gente fica mudando de posição toda hora. Por quê? Porque a musculatura ela começa a sentir aquela falta de oxigênio, se ela ficar muito pressionada pela falta de sangue que passa a não circular na musculatura, e a gente tem que ficar mudando de posição o tempo inteiro numa cadeira, por exemplo, né? Porque senão a gente começa a sentir aquela sensação de dor, né? E sinalizando de que algo não está bem com a gente. A dor crônica não tem nada a ver com a dor aguda. Dor crônica é aquela dor que já dura mais de 3 meses, ou uma dor em que já houve um tempo suficiente para que aquela pessoa tivesse resolvido o processo dela e não resolveu. Por exemplo, aquela pessoa que prendeu aquele dedo na porta, você não espera que ela fique com dor 2 meses no dedo, né? Já era para ela ter melhorado, e ela continua com a dor no dedo. Essa é a dor crônica. A dor crônica, ela não funciona como sinal de alerta mais. Então ela não serve para nada, a não ser para causar sofrimento à pessoa. A dor crônica é uma entidade, uma doença em si. Porque a partir do momento que a pessoa tem essa dor, ela começa a ter outros problemas junto. Porque vai causando sofrimento a ela, né? E aquilo interfere diretamente na qualidade de vida dela, né? E, doutor, como saber que essa dor se trata de algo assim mais sério, que não é apenas uma coisa assim da imaginação da pessoa, que é algo somente psicológico? Quais são as consequências para quem não leva essa dor a sério? Então, esse conceito de dor psicológica, ele até existe, só que a dor, para quem está sentindo dor, a dor é real. Então, o que a gente tem que tentar descobrir é o que poderia estar causando aquela dor, né? Para saber se essa dor ela tem algum sinal grave, né? Por exemplo, quais são as patologias graves que poderiam estar causando essa dor? Câncer, infecção, né? Principalmente essas aí, que são patologias que matam. Pode ser também uma fratura, né? Então, a gente tem sinais de alerta. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve dor e começou a ter uma dor aguda, de uma hora para outra, sem causa. Uma pessoa que usa corticoide por longo período, pelo risco até de baixa imunidade e de fazer infecção. Pessoas que têm um emagrecimento muito rápido. Pessoas que começam a ter dor associada à febre. Então, tem vários sinais, né? Pessoa que tabagista, por exemplo, que fuma e começa a ter tosse e começou a ter dor, né? Então, são sinais que pedem com que o médico solicite algum exame de imagem, como tomografia ou ressonância, em busca de achar uma causa que poderia colocar aquela pessoa em risco de morte. Agora, essa dor que a pessoa já tem de longa data, geralmente são processos que a gente conhece como processo degenerativo. Ou uma pessoa que fez um entorse, que teve um trauma, que se machucou. Então, esses são processos agudos que a gente conhece a causa já. Então, nesse caso, a gente já trata diretamente essa causa. Eliete Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, participação de Eliete Ribeiro aqui no Manhã Boa Nova. Antes de mais um intervalo, falar aqui com a Simone, do CIE. Vai ter um evento aí dia 14 de setembro aqui em Guarulhos, né, com o José Augusto Minarelli, que é vice-presidente do Conselho de Administração do CIE, lá no Carbonel, isso? Isso mesmo. Essa palestra está sendo feita em parceria com a ACE Guarulhos e ela vai ocorrer no Colégio Carbonel no dia 21, é 21, né? Aqui está 14. É 14, desculpa. 14. Dia 14 de setembro, às 19 horas. A palestra é gratuita, a única coisa é que precisa fazer a inscrição. E aí precisa ligar no nosso telefone, que é o 2468-7000. Beleza. Tem o correio eletrônico também? Esse aqui, Tem o correio guarulhos@cie.org.br. Isso, também pode fazer, né? Legal, então participe aí. O jovem pode participar? Deve? Pode participar, pode sim. Interessante até para que, como o jovem nunca trabalhou, ele precisa começar a incrementar o currículo com palestras, trabalho Sim. voluntário, né, seminários. Então, é uma excelente oportunidade. Bacana. Daqui a pouquinho, o nosso intervalo. Vamos falar, então, Deise, rapidinho sobre a nossa próxima notícia. Rapidinho, fala rápido. Porque vamos imaginar que você está em casa, com o bebê nos braços, e ele é o centro das atenções. Mas também você está encantada com a novidade, curiosa com a nova vida que terá pela frente. Dias depois, o encantamento começa a desaparecer
e dá lugar ao cansaço, resultado de dormir pouco e mal ter tempo para tarefas básicas, como comer e tomar banho, por exemplo. Muitas mães têm um pensamento assim, não aguento mais essa criança chorando o tempo todo, não sei o que ela quer, eu preciso descansar. Que tristeza essa vida de mãe, só troco fraldas e amamento. E aí, Deise, como que nós podemos entender essa atitude, se é uma reação prejudicial para a mãe, em ficar cansada do recém-nascido algumas vezes? Não tem como. Não ter culpa, Não né? tem culpa, né? Mas ela também vai ficar cansada. É uma coisa normal, faz parte da natureza. Nós precisamos descansar, nós precisamos dormir, mesmo porque nós conhecemos o Espiritismo e sabemos que nós estamos aqui enclausurados nesse corpinho. E aí, quando nós vamos dormir, quando nós temos um repouso, é o tempo em que o próprio espírito se liberta momentaneamente, né? Para se repor as energias espirituais. Então, precisamos de descanso físico. E muitos bebês são muito solicitantes, né? Sim. Né, Ana Paula? Ela não está aqui, ela já foi viajar, mas depois eu vou mostrar para né? Assim, Conversar, uns dormem de dia, né? À noite é o dia deles. Exatamente. O André, nosso lindo, querido, de 1 aninho, ele é muito solicitante, principalmente à noite. Então, minha filha está sempre assim, com cara de zumbi, né? Do sono, cansada. Ama, adora os filhos, mas está cansada. É óbvio que está. E a mesma coisa nós precisamos desse refazimento. Se você fica um dia sem dormir, você não fica cansada? Então, é mais do que normal, mas a rejeição, isso é uma outra coisa que depois, com o tempo, aí nós vamos puxar esse assunto. Vai além, né, desse Isso. aspecto. É verdade. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí.